Qual é a medida da sua fé? A mensagem de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 4. Conta a história de Eliseu, o profeta de Deus, que aumentou o azeite da viúva. Conta-se que o profeta de Deus, o homem de Deus, Eliseu, foi procurado por uma viúva que havia perdido recentemente o esposo, e o esposo era um homem de Deus que havia falecido e deixado muitas dívidas. E ela tinha 2 filhos, como se não bastasse a dor do luto, da perda do esposo, ela ainda corria o risco de perder os filhos. Os credores queriam levar os filhos dela para servirem como escravos a fim de pagar a dívida deixada pelo pai. E grande foi o desespero daquela mulher, porque ela não podia suportar a ideia de perder os filhos, uma vez que ela já tinha perdido o esposo. Então ela teve a ideia de procurar o homem de Deus, um servo de Deus. E ela procurou e disse: olha, o meu esposo era um homem de Deus, e contou toda a história. Muitas vezes nós também, como servos de Deus, podemos passar por dificuldades, por privações, por problemas e dificuldades. Mas o que nós vamos fazer diante das dificuldades? Nós precisamos, em vez de murmurar, buscarmos auxílio no Senhor. E ela buscou aquele profeta, o homem de Deus, para que a orientasse, para que estivesse com ela naquele momento difícil. Interessante que quando ela o procurou, Eliseu perguntou para ela: o que eu posso fazer? E muitas vezes, quando nós somos procurados por alguém com um problema que é grande demais para a nossa competência, a gente às vezes se questiona: o que eu posso fazer? Mas como homem de Deus, logo após essa pergunta meramente humana, ele confiou no Deus Todo-Poderoso. E aí, imediatamente na sequência, ele perguntou: o que você tem em casa? E aquela mulher respondeu: eu não tenho nada. Uma resposta humana. Mas imediatamente ela se lembrou de que ela tinha em casa um pouco de azeite. Era tudo que ela tinha. Nenhum de nós podemos dizer: eu não tenho nada. Quando nós paramos para pensar, nós temos alguma coisa. E é a partir do pouco que nós temos que Deus faz um milagre em nossa vida. E naquele momento, então, o homem de Deus pediu àquela mulher: olha, busque vasilhas, muitas vasilhas. Procure na vizinhança e recolha quantas vasilhas você puder. E aquela mulher, então, saiu ali na vizinhança recolhendo muitas vasilhas. E quando ela voltou, o homem de Deus, Eliseu, falou: olha, você pegue o azeite que você tem e vai enchendo as vasilhas. O pouquinho de azeite que ela tinha. E então o milagre começou a acontecer. Ela foi enchendo as vasilhas e as vasilhas se enchiam e o azeite não acabava. E vasilhas e mais vasilhas foram se enchendo. Até que num momento ela pediu a um dos filhos: oh, traga mais uma vasilha. E ele disse: mãe, as vasilhas acabaram. Exatamente naquele momento o azeite parou de jorrar. Deus não desperdiça milagre. Se está faltando alguma coisa, se o azeite está pouco, está certamente faltando vasilha. As vasilhas que nós provemos revelam a medida da nossa fé. Se aquela mulher não tivesse acreditado, tivesse conseguindo apenas 1, 2 vasilhas, seria aquilo que ela teria. Mas ela conseguiu muitas vasilhas. E o milagre foi na medida da fé, na medida do suprimento, na medida que ela poderia suportar. E a partir daquele momento, o homem de Deus falou: então agora você vai, vende esse azeite e pague as suas contas. E aquela mulher, que era uma viúva, que estava em dívida, se tornou uma empresária, a empresária do azeite. E Deus a honrou certamente. Deus tem grandes milagres para realizar na vida de todos nós. E Ele pergunta: o que é que você tem? E
de repente a gente fala, eu não sei fazer nada, eu não tenho condições. Tem. Passe para a segunda fase. No primeiro momento ela respondeu, eu não tenho nada, mas imediatamente ela refletiu e ela se lembrou que ela tinha algo. O que é que você tem? Coloque nas mãos de Deus. E quando você for pedida para procurar vasilhas, as vasilhas da fé, busque vasilhas, não poucas, para que Deus possa ser abundante em sua vida. E o que seria isso? As vasilhas. E aí de repente você ora a Deus pedindo, Senhor, me ajude a ter o dinheiro suficiente para pagar as minhas dívidas. Ok, essa é a sua vasilha? Pagar as dívidas? Então vai ser isso que você vai ter. E se você tiver algo grandioso, quantas vasilhas você tiver, Senhor, eu quero dar uma melhor educação para os meus filhos, eu quero adquirir a condição de estudar os meus filhos numa boa escola, eu quero ter condições para ter um bom plano de saúde, ou seja, eu não sei qual é a sua situação, eu quero ajudar mais na pregação do evangelho, eu quero comprar bíblias para distribuir, eu quero uma casa que seja nossa, que seja digna, honrosa, para habitação nossa, e onde os nossos filhos tenham conforto. Isso são medidas, são metas claras e específicas. E não há nada de errado com isso, muito pelo contrário. Deus quer que nós tenhamos vasilhas abundantes. Que Deus te abençoe e responda para Deus o que é que você tem, o que é que você pode oferecer a Deus. E Ele fará, sim, um milagre na sua vida. Que Deus te abençoe.